Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro, você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. E no episódio de hoje vamos falar sobre Private Law Society, panaceia ou ferramenta? E comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo, vamos lá, falar de uma ferramenta extremamente interessante e que a maior parte de nós aqui, né, como libertários, talvez alguns se denominam ANCAPs ou coisas do tipo, né, ou até mesmo liberais, né, a gente tem que entender um pouco da ferramenta e avaliar como que seria nesse mundo onde a gente ou extingue ou reduz ao máximo a possibilidade de um Estado. Como que seriam as leis, como que seriam os contratos, né? O que a gente conseguiria fazer, até que ponto a gente consegue chegar? E é isso que a gente quer abordar aqui hoje para vocês. E lembrando que a gente encontra o Felipe no Twitter por Obrigado. @investidorDSC, porque não coube descentralizado. Obrigado. Então não vai mudar isso agora, né? Depois de quase 200 episódios. Não, eu esqueci, gente, por favor, Twitter, a gente está rumo aos 100 mil seguidores, né? Faltam só uns 90 mil, mas segue lá, viu? Bom, acho que vale a pena a gente falar o que é o Private Law Society. É uma iniciativa muito bacana, se eu não me engano, do Júlio, do Tapa da Mão Libertária. Claro, ele encabeçou esse projeto, mas manteve e mantém ele o mais descentralizado possível. Ele ficou numa parte mais de divulgar. E é um projeto baseado no sistema de arbitragem da BISC. Né? E, muito resumidamente, o sistema de arbitragem da BISC quando há uma disputa, esse árbitro é nomeado, ele faz o julgamento, paga a parte e é reembolsado pela BISC depois. Um sistema de tokens que isso foi tirado do Private Law Society, mas entenda que o árbitro tem total interesse na melhor resolução do conflito, porque depois vai ser avaliado, né, por árbitros superiores que podem, né, se ele percebe que isso foi uma situação que o árbitro agiu de má fé, ele pode não ser reembolsado, né, o árbitro pode não ser reembolsado. Então há um total interesse que o árbitro faça um bom trabalho, porque ele está colocando o dinheiro dele, né, na reta nessa negociação. A BISC, por outro lado, a Private Law Society, PLS, né, buscou esse sistema de arbitragem para que comece a emergir sistemas de arbitragem que sejam eleitos para contratos que ficam registrados na blockchain, né? E eles te dão o suporte para você fazer uma multisig com esse árbitro, uma 2 de 3, e esse árbitro eleito pelas partes tem o poder de enforcement, ou seja, ele, se for descumprido alguma coisa no contrato, ele olha aquilo e fala, não, a parte tal tem razão, e eu assino a transação aqui, a outra pessoa, a parte prejudicada, assina a transação, e um 2 de 3, esses bitcoins são movidos para a carteira da pessoa que fez a demanda justa, né? Que não ou foi prejudicada, né? E não teve a outra parte cumpriu com a parte dela do contrato e recebe este Bitcoin que está lá colateralizado, né? Então já é uma situação, né, desta obrigação e deste enforcement do contrato. Resumidamente é isso, né? É basicamente isso. Eu queria fazer uma introdução assim acerca da ideia um pouco antes, só para quem às vezes não já está tão inteirado, né, nesse mercado, entender um pouco mais.
Vou voltar um pouco atrás, né? E assim, já falamos isso em outros episódios, por favor, ouça todos os outros, mas uma das grandes, se não a maior, revolução do Bitcoin, é um critério que traz muito valor para ele, né? Por mais que seja subjetivo o valor, mas para mim, né? É que o Bitcoin resolveu um grande problema, que seria a possibilidade de duas pessoas transacionarem entre si sem confiar umas nas outras e sem a necessidade de confiar num terceiro ente para garantir essa transação. Ora bolas, como assim? Pensa comigo. Se eu tivesse que mandar um dinheiro para o Hugo, ou comprar alguma coisa dele, mas eu não confio nele. Por exemplo, igual o Mercado Livre, né? Você vai comprar da pessoa lá, só que você não confia na pessoa, ela pode te dar um cano e tudo mais. A gente precisa de um terceiro de confiança, no caso, o Mercado Livre, que vai segurar o dinheiro até que, de fato, a mercadoria chegue até você, você fala que ela está ok, por aí vai, e aí ele libera o pagamento para o vendedor, e aí o vendedor que confia no Mercado Livre aceita esperar esse prazo. O vendedor não confia em mim, comprador. Ele confia no terceiro de confiança. E o Bitcoin resolveu esse problema, porque quando você faz transações com Bitcoin on-chain, né, você manda dinheiro diretamente para a carteira daquela pessoa, ou aquela pessoa manda dinheiro diretamente para a sua carteira, e não tem mais ninguém envolvido nesse meio. Ou seja, não tendo mais ninguém envolvido nesse meio, você elimina esse terceiro de confiança. Não tem a necessidade de ter um órgão público, um banco central ou um banco normal que seja, para garantir que isso seja de fato ocorra, que essa transação seja realizada. Então, isso foi uma baita de uma resolução, né? Quando a gente avança, né, um pouquinho acerca disso, dessa ideia de você ter interações entre duas pessoas que às vezes não se conhecem e não se confiam, mas que precisam garantir que ocorra, né, uma transação, um contrato ou coisa do tipo, a gente começa a vir com algumas possibilidades, né? E aí que entra a Private Law Society, que visa resolver esse problema. Como que dois indivíduos que não se conhecem, não se confiam, que moram a 900 mil quilômetros um do outro, poderiam firmar um contrato entre si e garantir que esse contrato fosse de fato cumprido à risca. Porra, sensacional. Porque é tudo isso que a gente precisava, se você for olhar, para acabar, talvez, com a necessidade de cartórios e muitas leis que existem aí e que oneram, né, o custo nosso de existência. Então, assim, sensacional. E não tô sendo crítico, na boa. A ideia é maravilhosa, muito boa mesmo. Porque numa sociedade sem Estado, ou o mais livre possível de Estado, os contratos precisariam ser firmados dessa forma, assim, provavelmente dessa forma, né? Ou com a existência de cartórios privados ou empresas que fizessem isso. Mas seria privado, essa que é a grande questão. A Private Law Society, então, tem essa ideia de pegar o cara que quer fazer um contrato com outro, eu quero fazer um contrato com o Hugo acerca de determinada coisa, e eles vão, então, oferecer suporte necessário para que o contrato feito entre eu e Hugo seja de fato cumprido à risca e que no final não dê nada de errado. Essa que é a ideia deles, que, mais uma vez, é sensacional. Só que tem a prática, né? É aí que a gente começa a balançar. Porque entra numa questão já complicada, né? Imagina o seguinte: no atual cenário, o Estado e a justiça estatal, ela tem muito pouco apreço por contratos privados, né? Ela
de tender a validar esses contratos, né? Aquele princípio do direito civil de pacta sunt servante, né? O contrato faz leis entre as partes. É muito pouco aceito. Veja, por exemplo, a Justiça do Trabalho, né? Quanta judicialização acontece numa relação de contrato de trabalho e quanto é relativizado as questões, né? Então, é muito complicado você lidar com a justiça estatal tentando fazer um contrato privado. E aí entra esse problema, né? Assim, se a pessoa que você já vai fazer o negócio, você já não confia, e ela estiver de fato mal intencionada nesse sentido, para ela aceitar o contrato e judicializar certas coisas, fica muito difícil, né? Sim, complica, pelo menos. Você vai ter dor de cabeça do mesmo jeito, né? Essa questão vai ser judicializada, você vai ter o gasto todo da mesma maneira. Então, fica complicado. Eu já acho uma chateação nesse sentido de... né, a menos que você colateralize uma multa hoje que as pessoas estão dispostas a pagarem nesse contrato. Aí faz um pouco mais de sentido, sabe? Multa em que sentido? Por exemplo, eu tenho que te entregar um site. Você me contratou para fazer um site. Eu tenho que te contratar o site em uma série de passos. Aí a gente coloca no contrato, ó, até data tal eu tenho que te entregar isso, até data tal eu tenho que te entregar aquilo. E eu chego numa parte e entrego menos e tem uma cláusula no contrato lá que eu pagaria uma multa. E essa multa já é descontada direto desse contrato. Olha, descumpriu aqui essa data e esse Bitcoin vai direto para você. Eu acho que aí talvez isso, mas o serviço ficar todo, como eu posso dizer, todo condicionado, o pagamento nesse contrato, entendeu? Assim, eu te entrego uma parte e aí libera uma parte do Bitcoin para mim. Entendeu? Ainda teria o problema da volatilidade, mas ainda poderia ser uma questão. Olha, nesse mesmo contrato de entrega de site, até data tal eu te entrego um negócio e recebo X. Entendeu? Então, poderia ser uma forma a ser organizada assim. Mas eu fico... O meu problema é, quando dá problema, né, no contrato, não existe enforcement, cara. É muito difícil você ter uma obrigação. Em teoria é legal, mas em um contrato, por exemplo, de locação, aí o cara não quer sair do teu imóvel. Você depende da questão estatal, você não tem, o árbitro não tem poder de determinar, beleza, desocupa, aí você fazer toda a desocupação como se um juiz estivesse dando essa sentença. E assim, se você for olhar, né, se a gente for olhar na prática, até mesmo algumas coisas que dependem do aparato estatal não conseguem ser cumpridas, né? Então, assim, existem diversas leis que obrigam, né, as pessoas a fazerem isso ou aquilo, e mesmo assim, mesmo com essa obrigação, mesmo com determinações, eu sei lá o que for, isso não é cumprido. Então, assim, não é só um problema do recurso privado. Mas ainda assim, realmente, né, começa por esse lado. A Private Law Society é muito interessante, igual eu tô falando, sim, eu acho na boa. Eu acho que isso aí tem que ir para frente. Sensacional. Mas assim,
Para alguns casos, isso não vai conseguir ser aplicado, né? Esse exemplo que o Hugo deu é uma situação onde você não consegue aplicar a Private Law Society porque você precisa de alguém que exerça força sobre um indivíduo que nega a se cumprir um contrato entre dois entes privados. Então, né, a Private Law Society, por exemplo, né, a ideia, tá? Quando a gente fala a PLS, não entenda uma crítica à Private Law Society, tá? Muito pelo contrário. A gente é uma enaltece crítica ao fiduciário, né? a gente enaltece o trabalho desses caras, é sensacional o que eles estão fazendo. É só tipo assim, é que esse formato ainda não permite isso. Vai chegar? Quem sabe um dia. Mas é só um probleminha assim do momento, né? Enfim, a grande questão, né, da Private Law Society, que, pô, como a gente falou, é muito interessante, é que você, então, nesse caso, você tem que ter os árbitros, né, ou os juízes, essas pessoas que vão fazer esse viés do terceiro de confiança, né? E uma coisa que eu achava que era a Private Law Society, quando eu descobri que ela existia, antes de eu ler um pouco mais, era que era uma empresa, por mais descentralizada que fosse, que fornecia o serviço de ser terceiro de segurança, terceiro de confiança. Sim. E eu achei muito top. Eu falei, nossa, sensacional, muito legal o que eles estão fazendo, parabéns. Depois de algum tempo, exatamente, eu comecei a ler e pesquisar, precisei entender melhor como que funciona, e eu fui ver que, na verdade, a Private Law Society não é uma empresa privada que fornece o serviço de terceiro de confiança. Ele fornece árbitros. Ele fornece juízes para esses, então, serem usados de terceiro de confiança. Então, por exemplo, se eu fosse firmar um contrato com o Hugo, não adiantaria eu chegar lá na Private Law Society e falar aqui, olha, garante esse contrato para mim. Porque não, a empresa não vai fazer isso. O que a empresa vai fazer é, não, beleza, eu vou escolher aqui um bom juiz, um bom árbitro para intermediar o contrato de vocês. E aí, se vocês concordarem com esse árbitro, ele fica no meio, fica sabendo de tudo e vocês tocam o contrato. Foi nesse momento que, assim, eu fiquei um pouco balançado, porque eu queria, né, usar a PLS para fins de teste, só que aí eu fiquei, assim, um pouco mexido, né, porque eu não sabia que era assim até eu precisar pesquisar um pouco mais, né, e eles até falam isso, né, tem lá no GitHub deles, né, eu estava até pesquisando isso, eu trouxe aqui que ele fala que o projeto, né, da Private Law Society, ela apoia a criação de contratos onde ambas as partes concordam com um árbitro. Então, ambas as partes têm que escolher essa pessoa, têm que escolher esse terceiro de confiança que, pô, quando eu olhei, eu falei, imagina, pô, eu vou fazer um contrato com o Hugo aqui, é um Bitcoin meu, um Bitcoin do Hugo, aí você vai e já mete 2 Bitcoin numa multisig e põe esse terceiro cara aí que eu não sei quem que é. Porra. Sim, assim, você fica um pouco mexido, sabe? Talvez porque o programa ainda não está grande o suficiente, né, para gerar essa confiança, mas eu fiquei assim, pô, cara, né, porque botar um terceiro assim de confiança, porque assim, é o que eu tô te falando, se talvez fosse a empresa, eu ainda acreditaria com mais facilidade, mas eu entendo, né, o que eles estão fazendo, a ideia de descentralizar para arbitradores, para árbitros, né, é o mais correto. Só que ainda não pegou aquela confiança, pelo menos em mim, entendeu? Então, tem esse problema, né? Só para constar também acerca da questão da multisig, né? Para quem não entendeu muito bem o que funciona, multisig é como se fosse uma carteira de Bitcoin com múltiplas assinaturas, né? Multi de múltiplas e sig de signatures ou assinaturas.
Essa carteira, ela é tipo uma carteira de Bitcoin que você tem normal, né? Onde você tem acesso às chavezinhas, às seeds lá, né? E você pode movimentar ela. A grande diferença da multisig é que você vai precisar de mais pessoas assinando para movimentar. Daí vem o nome, multisig, múltiplas assinaturas, para você enviar o dinheiro que tem lá. Então, quando a gente cria essa multisig 2 de 3, né? Que o Hugo falou lá no início, significa que é uma carteira aonde você tem 3 chaves e ela só movimenta com assinatura de pelo menos 2. Por isso que é uma multisig 2 de 3. Então, precisamos de 2 assinaturas de 3 no total. Esse formato, né, de carteira é interessante para fins de segurança. Digamos que você tem uma carteira multisig aí na sua casa, que você tenha que ter 2 de 3, 2 assinaturas dentro de 3 chaves que existem. Se alguém chega aí na sua casa e pega uma seed sua, teria acesso apenas a uma das chaves dessa carteira e não conseguiria mover os fundos que lá estão, mandar o dinheiro, etc. Quando o pessoal da Private Law Society, né, fornece os meios para que isso aconteça, eles criam essa multisig, na verdade, assim, eles proporcionam a criação de uma multisig 2 de 3, aonde você tem 3 chaves, a sua, a da outra parte do contrato, então uma minha, uma do Hugo, e uma terceira do árbitro, que foi escolhido pela Private Law Society. Assim, e em concordância conosco, claro. E aí, o que acontece? Se só eu assinar, eu consigo tirar o dinheiro que está na carteira? Não. Se só o Hugo assinar, ele consegue tirar o dinheiro que está na carteira? Não. Se só o árbitro assinar, ele consegue tirar o dinheiro que está na carteira? Não. Porque é uma assinatura só, cada um tem uma assinatura. Agora, se o contrato foi de fato finalizado, e aí eu e o Hugo estamos de acordo em sacar o dinheiro, eu e o Hugo assinamos, a gente consegue movimentar? Consegue, porque são 2 assinaturas das 3 da total. Só que se deu um problema, e a gente chegou nesse impasse, né? O Hugo não pagou, ou eu descumpri o contrato. A gente tem que entrar em contato com esse árbitro, ele vai ver a situação e vai fazer um julgamento da situação toda. Quem está certo, Felipe ou Hugo? Ah, não, o Felipe está certo. O que a gente faz? Eu assino, o árbitro assina, mesmo o Hugo não concordando, e a gente consegue tirar o dinheiro lá de dentro e movimentar o dinheiro que estava naquela carteira de Bitcoin. É mais ou menos essa a ideia da multisig, né? Então, assim, quando a gente está falando que você escolhe o árbitro, a necessidade do árbitro, é isso, é ter esse terceiro de confiança. E foi o que eu falei. Eu, assim, ainda não consigo confiar nesse terceiro de confiança ou na forma como ele é elencado. Só para... Você quer falar um trem, cara? Cara, Eu tô passando aqui um negócio que eu vou falar. É complexo, né? Assim, a gente pensar, né, numa forma desse contrato, até porque, vamos lá, e se existe algo inerente também ao Bitcoin, que é, e a volatilidade? Que é aquela crítica sempre presente, né? A volatilidade de curto prazo pode deixar o colateral aquém do que deveria ser na situação, né? Então, assim, beleza, pega o colateral ali, mas não recebeu nada nesse sentido, né? Do que realmente foi indenizado. Né? Ele vai pegar o colateral, o Bitcoin caiu 50% de preço, e aí fala, tá, beleza, só que agora esse dinheiro não resolve, né? É metade do que seria o adequado para fazer. E você fala, então é só fazer o dobro no começo. Pô, mas aí começa a inviabilizar a coisa, né? O colateral é maior que o serviço, né? E ainda existem questões, né? Por exemplo, imagina que eu vou prestar um serviço, né? De novo, esse serviço de site. Vamos ficar nesse exemplo. Aí o site custa $5.000. Aí a gente vai lá e faz um colateral de $5.000 em Bitcoin. Só que o pagamento, isso daqui só vai garantir
a multa, porque o Felipe vai me fazer os pagamentos. Então, além dos 5 mil que ele tem que colocar em garantia lá, ainda tenho que me pagar. E aí a coisa vai sair o dobro. Quer dizer, não é todo mundo que tem esse fluxo de caixa todo aí, né? Para fazer dessa forma. Isso traz à tona um dos problemas, né? Que é a indisponibilidade do colateral pelo prazo do contrato. Que, assim, eu tô falando isso, eu sei que você já falou, mas é porque tá escrito aqui nos slides de apresentação deles. O colateral, ele fica indisponível ao longo do tempo do contrato. Pois é. Então, assim... Imagina, né? Sovereign swap, os empréstimos. O cara colocar o colateral lá. Aí o colateral fica indisponível. E, eventualmente, a pessoa quer quitar, enfim... Aí depende do terceiro. Quer dizer, coloca uma camada a mais de complexidade que eu não vejo como necessária, sabe? A depender da situação, por exemplo, né, no caso da Sovereign, que custodia Bitcoin para fins de empréstimos colateralizados em Bitcoin, né? Por exemplo, a gente já confia na empresa, né? A gente já tem alguns anos com eles, eu já peguei empréstimo e tudo mais, né? Eu já confio na empresa e, portanto, eu custodio o meu dinheiro com eles. Se eu tivesse que assinar um contrato com um outro terceiro de confiança, eu até entendo, né, o motivo disso, só que na prática eu já não ficaria assim tão tranquilo. Por quê? Porque neste caso é mais uma complexidade que se coloca num fluxo que eu já confio na empresa, entendeu? Sim. Mas e para quem não confia? Cara, para quem não confia, converse com outras pessoas que já contrataram e confiaram, ou contrata menos, sabe? Faz testes, é assim que você começa a confiar em outras empresas. Então, o uso, né, nesse caso de você fazer isso, ele fica bem complicado, né? Porque, assim, no caso da Sovereign, por exemplo, eu sei que existe a possibilidade de você... contratou um empréstimo de 12 meses. Você quer pagar ele, que tá ele todo com 6 meses? Dá? Claro que dá. Você vai pagar as taxas? Você ainda vai pagar, sim, né? Mas você consegue adiantar, né? E se você adianta, você tem acesso ao seu colateral com tempo, né, mais curto. Agora, você imagina se eu faço uma multisig com time lock, com a Private Law Society, e aí as duas partes já, tipo assim, já resolveram fechar o negócio, só que tipo, eu não consigo movimentar a multisig porque tá preso lá, entendeu? Então, assim, eu acho que... torna uma negociação mais lenta, mais burocrática, quando, na verdade, assim, já há uma confiança, né? Já é uma relação de confiança. Porque, assim, se você não quiser também, cara, chama a Sovereign, venda o seu Bitcoin. Né? Chama a empresa compra. Né? Então, assim, se você não confia para crédito, não vai ser um terceiro que vai fazer você confiar por garantir esse contrato. É essa a questão. Se você já não confia, não faça. Né? As pessoas precisam começar a ter, né? Vou fazer um contrato a mais só para a ilusão de segurança. Porque o ente pode estar mal intencionado de qualquer forma, né? O árbitro não é a prova de incorruptível, né? Ele pode ter uma questão nesse sentido completamente diferente e, mais importante, a multisig garante uma segurança na mesma proporção em que aumenta o risco e superfície de ataque. Então, é uma chave a mais, é uma dependência a mais de uma chave, não é só uma transação simplesmente assinada. Existem riscos inerentes, né? Porque, assim,
existe uma tara quase pela multiassinaturalização, por assim dizer, de dizer, não, porque aí é que fica seguro, porque aí uma chave fica aqui, outra chave fica a 1.000 quilômetros de mim, outra chave espalhada pelo mundo, e são, sei lá, 7 de 9. Cara, não, mantenha a coisa simples, já é, para a grande maioria de casos, já é muito, mas já é muito mais seguro do que está num banco, né? E aí tem essa coisa assim, não, mas se faz a multisig, então é seguro. Não, não é seguro. Não é porque fez uma multisig que é seguro. Não é porque colocou um ente a mais com um poder de assinatura que você deixou o teu contrato mais seguro. Mas pelo contrário, às vezes não, cara. Né? Às vezes o terceiro já está mal intencionado e pronto, ponto final. Às vezes você está fazendo um contrato em cima do contrato achando que vai dar mais segurança. Exato. Então, tipo, sabe, não é porque você fez um contrato no contrato, não é porque você autenticou no cartório um contrato que ele vai dar mais validade. Exato, então, bem por aí mesmo. Bem por aí. Então, não, cuidado com essa questão, especialmente no mundo, né? A gente ainda lida com a justiça estatal, monopólio estatal, então fica complicado a gente pensar em outras coisas, em outras situações, quando a gente tem alguém em última instância que age com a aleatoriedade do judiciário, né? Com a hermenêutica toda para interpretar do jeito que ele muito bem entender. Então cara, eu acho que esse cuidado, né, assim, porque as pessoas falam assim, se tem uma forma de fazer contrato privado, então tá tudo 100% garantido, então tá tudo safe. E não é necessariamente assim. Então, tomem cuidado, né, entendam se o teu caso se aplica ou se você está apenas colocando uma camada a mais de complexidade e de gasto desnecessário, né? Muitas vezes. Porque no final das contas, você está numa situação onde, né, enfim, vou vender o carro parcelado para um cara e vou deixar o colateral aqui. Tá, no final das contas, você pode ter aquele colateral, mas vai ter que pagar o processo do mesmo jeito, vai ter que acionar o cara judicialmente. Então, tem que pensar o que vai ser esse colateral. Esse colateral é o quê? De uma eventual custa advocatício? Né? E isso depois ainda pode ser discutido e causar mais problema em juízo do que uma questão que você, né? Porque o árbitro ele não tem enforcement, ele vai olhar e falar assim, tá bom, a parte tal tem razão nessa questão, tá aqui o colateral que foi depositado com a gente para essa parte. Mas isso ainda não evita em nada uma discussão judicial posterior e às vezes ter esse contrato só coloca uma camada a mais de complexidade até do juiz falar, não, então aqui, ó, você já recebeu isso daqui e tá bom isso daqui que você recebeu. E aí você fica vendo as views do mesmo jeito. Não, e outra, e por mais que se não resolva, né, o juiz fala assim, não, beleza, ó, tem que liberar esse dinheiro aí. Fala, libera lá então. Entendeu? Não tem muito o que fazer, sabe? Enfim, eu quero colocar aqui uma coisa que está na documentação no site do Private Law Society, que ele fala sobre essa parte, né, de arbitragem, o sistema de arbitragem e reputação. Só um detalhe, né, que a gente está falando leis privadas entre dois entes privados. E aí a gente tem que eleger, então, um juiz ou um árbitro, que é o terceiro de confiança nesse contrato, né? Se houver disputa, se as duas partes privadas envolvidas não concordarem com o que está sendo feito, tem disputa. Se o árbitro, então, tem que intervir, parte do dinheiro do colateral vai para ele. É o pagamento dele, tá? Só para constar. Mas, enfim, e esse sistema, né, de arbitragem deles, ele está sendo desenvolvido, ele está melhorando, e, assim, mais uma vez, o negócio deles é muito bom, é muito legal. Só que, assim, tá melhorando.
Então, tem coisas que ainda não estão boas, né, da gente usar. E eles falam abertamente, né, tá escrito lá, que um ponto fraco de todo esse sistema que a gente falou é, de fato, a seleção de árbitros. E aí ele coloca, tipo assim, que eu posso escolher mal um árbitro, ele pode ter viés, ou ele pode ficar indisponível. Você imagina se a gente faz um contrato, daqui a um ano o árbitro sumiu. E a outra chave? Eu não concordei com o que o Hugo fez, como é que a gente tira o dinheiro do lugar? Fica preso. Pois é. Então, assim, né? Porque a Private Law Society, o software e a questão dele não vai ter a cópia dessa chave. Exatamente, exatamente. Que dá segurança se os três estivessem presentes, mas e se um deles morre? Se o árbitro morre? Cara, vai ficar travado o dinheiro se eu e o Hugo não concordarmos para onde que a gente vai mandar aquele Bitcoin. Então, assim, tem esse problema, né? Ele fala isso aqui abertamente, né? Que existe, então, a necessidade de melhorar o ecossistema de arbitragem. Eles falaram, né, da possibilidade de usar um negócio chamado WOT, que é o Web of Trust, que pode contratar profissionais, firmas dedicadas a esse propósito e blá, blá, blá. Só que é o que eu falei, se eu for precisar contratar uma firma, eu crio minha empresa de terceiro de confiança. Entendeu? Tipo, nesse caso aqui, não tem por que eu ficar confiando num árbitro alheio, eu prefiro confiar na empresa. Entendeu? Então, assim, mais uma vez, o que eles estão fazendo é sensacional, tá? Por esses pequenos motivos que a gente elencou aqui e explicou para vocês, eu não uso, eu não gosto de usar ainda, não está no ponto bom para eu colocar um dinheiro e tentar utilizar. A gente tem que avaliar, né, esses poréns, mas eu sigo assim, cara, votos para que dê muito certo. Porque a gente vai precisar Com disso, certeza. tá? Com certeza. Futuro não distante, a gente vai precisar disso. A gente precisa que esse sistema esteja muito bem desenvolvido. No momento, cara, eu não uso. Mas entendam que existe, entendam que isso aqui pode ser usado, entendam os riscos de utilizar, é claro, né? Mas, cara, torço para que dê muito certo. Também, cara, assim, acho que é o começo de algo que o Estado regulou tanto que matou qualquer tentativa, qualquer situação disso ter florescido. E de certa forma, fazer isso via blockchain ou como o Bitcoin está permitindo florescer de novo, né? A gente não tinha... não há um sistema judiciário privado, né? O que a gente tem é muito pouca coisa de acordos extrajudiciais e coisas assim. E esse monopólio foi tanto tempo que não se existe. Então, da mesma maneira que matou o dinheiro privado, e o Bitcoin vem surgindo com isso, matou também a justiça privada. E o Private Law Society vem tentando trazer isso. É algo legal. É algo interessante, mas ainda muito incipiente. Por quê? Porque não se tem a formação de reputação ainda necessária para árbitros, não se tem bons árbitros. O problema que o Felipe levantou é muitíssimo válido. Não se criou ainda um sistema de segurança para caso o árbitro não cumpra o contrato, o que é feito, né? Não há uma revisão desses contratos do tipo, olha, tá, vocês estão fazendo esse contrato, mas e se um de vocês morre? Como é que vai fazer? Como é que está previsto? Esse detalhe aqui, ó, esse detalhe aqui tem uma lacuna que pode gerar isso, isso e isso. Então, não estou falando que o Private Law Society tenha que fazer isso, mas acho que
esse arredondamento, esse polimento de contrato é algo importante de ser pensado quando vai se chegar numa situação dessa. Os árbitros acumularem conhecimento nessas decisões para que os contratos se tornem cada vez melhores, né? E como acontecer se esses árbitros sumirem ou tiverem um problema de saúde, ou não estarem disponíveis, ou morrerem durante a vigência desse contrato, isso vai para quem, né? Isso fica em custódia de uma empresa tal, né? Então, assim, tudo isso são camadas que aumentam o custo. Então, tudo isso precisa ser pensado, precisa ser programado, pensando nessas eventualidades todas de contrato, né? Porque por melhor que o contrato seja, sempre pode acontecer uma questão não prevista em contrato, e isso não só em termos de mediação se torna complicada, porque exige um certo bom senso do árbitro em relação às demandas e das pessoas, e é aquilo, né? Se você já está procurando isso para ter essa camada de proteção, já não é uma pessoa que você confia tanto na negociação. Então já fica um pouco mais difícil quando você precisa que as partes todas tenham um bom senso. E a terceira pessoa, porque o contrato foi mal feito ou teve algum problema, ser esse árbitro, torna ainda mais complexo toda essa problemática, ao meu ver. Faz sentido isso para você? Não, faz. É o que a gente tá falando. Tipo assim, a ideia é muito boa, mas a forma de aplicar que a gente tem que avaliar, entendeu? Sim, sim. Cara, é um projeto que eu desejo todo sucesso. Vi praticamente nascer. Entrei em contato, assim, e tal. A gente não conseguiu gravar datas, né? Entrevistas com datas, tal, mas não calhou os horários e agendas nossas. Mas é algo que eu realmente torço para que aconteça e que comece a florescer. Mas, como eu te digo, ainda acho problemático algumas questões. Mas a gente vai, aos poucos, vai resolvendo e vai se tornando confiável para uma aplicação, né, para um serviço pontual, para uma colateralização de uma prestação de um serviço, por exemplo. Né? Acho que é válido a gente ter um uso pontual, eu acho que já dá para ter. Mas para situações mais complexas, de muito prazo, né, para cumprimento, eu acho que fica mais complicado mesmo. Tem que ir com cuidado. Mas é isso, agora a gente também não vai fazer mais a notícia no final, porque nós vamos ter um novo quadro, vamos começar um novo quadro, inclusive, quando tiver episódios dele, vai ser Bloco Podcast Notícias, e aí vocês vão, depois deixem a opinião lá, o que vocês acham desse novo quadro, para a gente ver se continua ou volta no antigo formato, tá bom? E com isso, vamos chegando ao final de mais um episódio. Lembre-se, chegou até aqui, deixa seu like, manda para aquele seu amigo que não conhece essa ferramenta, vale a pena. Vou deixar o link do site deles aqui na descrição, quiser dar uma olhadinha melhor lá e ver se isso se aplica a algum caso para você, enfim, lembrando que tem sempre essas ressalvas que a gente citou aqui, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.